Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à Trilha Celeste. Eu sou Paula Martins e hoje eu tô aqui para falar do mês de abril. Um mês muito importante no céu e que, portanto, promete ser também muito importante aqui na Terra. Esse é o mês do primeiro eclipse do ano, é o mês da conjunção de Sol e Júpiter, o mês da primeira lua cheia do ano astrológico. Então a gente tem aí um momento recheado de aspectos importantes. Inclusive, hoje também está chegando na área de membros da Hotmart o vídeo com as previsões detalhadas para o mês de abril, onde eu estou mostrando também o mapa das eleições que eu fiz para os melhores e os piores dias do mês. Então, quem quer ter aí as suas previsões mais detalhadas, aqui na descrição desse vídeo vocês encontram mais informações sobre a trilha do ano da Lua, que é a área de membros da Trilha Celeste. Bom, vamos falar aqui o resuminho do mês de abril, mês que traz o primeiro eclipse do ano e a segunda lua nova consecutiva no signo de Áries. Esse é um aspecto muito especial do ano da Lua, eu venho falando sobre ele aqui há bastante tempo, então a gente tem aí um eclipse solar muito importante, renovador, né, com aspectos muito impactantes na nossa coletividade e também na nossa individualidade. Então, já deu para ver que esse é um super mês, né? Já começando agora no próximo dia 3 de abril, segunda-feira, com o Mercúrio ingressando no signo de Touro e fazendo uma quadratura com Plutão. Eu já gravei um vídeo, vou deixar aqui falando só sobre isso. Mercúrio em Touro é uma temporada muito legal para a gente se planejar a longo prazo, observando aquilo que a gente precisa e trazendo esse senso estratégico, né, de quais são os valores que eu tenho que ter, quais são as ferramentas que eu tenho que ter, quais são os melhores espaços que eu posso ocupar, né? Então é um período muito legal para a gente trazer essa estratégia para a nossa vida prática e especialmente usar a nossa inteligência para melhorar a nossa estrutura, o nosso embasamento. Porém, esse ano a gente tem uma pegadinha. Mercúrio entra no signo de Touro já fazendo quadratura com Plutão e depois ele vai fazer uma conjunção com o nó do norte e com Urano. Então ele dialoga muito com dois planetas que vão estar falando com a gente sobre instabilidade. Né? A melhor temporada do ano para estabilidade vai estar aí também ecoando com esses dois planetas que trazem muita ruptura, muita mudança. Plutão é o planeta das transformações profundas, então não são nem mudanças superficiais, a gente fala de mudanças que precisam chegar na raiz. E como se não bastasse, no dia 21 de abril, Mercúrio fica retrógrado no signo de Touro, fazendo a sua primeira retrogradação do ano. Né? Mercúrio é o primeiro planeta a ficar retrógrado no ano de 2023 e no ciclo astrológico do ano da Lua. E tudo isso acontece agora, no mês de abril. Tá? Outra questão importante sobre esse mês é a lua cheia no signo de Libra, que também já está chegando, acontece no dia 6. Tá? Essa é a primeira lua cheia do ciclo astrológico, né? A primeira lua cheia do ano astrológico, então o Sol em Áries, o nosso primeiro signo, e a lua em Libra, o seu oposto complementar. A gente já falou um pouco por aqui sobre esse ser um período muito importante para o nosso networking, para as nossas redes, né? Para fortalecer as nossas relações, tanto as relações afetivas quanto as relações profissionais. Tá? Então essa lua cheia é uma lua cheia que vem para propor também uma harmonização, né? Mesmo com todos esses desafios, com todas essas instabilidades que seguem ecoando por aí. E no dia 20 a gente tem a lua nova, né? A segunda lua nova consecutiva em Áries. A gente teve uma lua nova em Áries agora em março, um dia depois da entrada do ano astrológico, e agora no dia 20 de abril a gente tem essa lua nova, né, no final de Áries, no grau 29 e 49 de Áries, finaleira quase caindo em Touro. Inclusive, né, essa lua nova, que não é uma lua nova qualquer, é um eclipse solar, acontece horas antes de Lua e Sol ingressarem no signo de Touro. Né? Então o eclipse ele acontece por volta da 1h34 da manhã, horário de Brasília, não será visível aqui do Brasil, né? Vai acontecer na madrugada, e já por volta das 5 da manhã o Sol está entrando no signo de Touro, então uma coisa logo depois da outra. Então esse é um mês aí, é importante dizer que o Sol chega em Touro na manhã do dia 20 e no dia 21 Mercúrio fica retrógrado. Né? Então, Mercúrio fica retrógrado também 5h30 da manhã do dia 21 de abril, já amanhece andando para trás. Então, esse é um mês que vai trazer para a gente essa ideia do enraizamento, essa tarefa da estruturação, porém, a retrogradação de Mercúrio vai estender um pouco dessa temporada. E a gente vai ter a chance de olhar para essa estruturação, para esse planejamento,
revisá-lo durante a retrogradação e depois melhorá-lo, né? Colocando aí em prática as questões que a gente observou que poderiam agregar ou melhorar a nossa estruturação e planejamento. Bom, por enquanto, essas são as principais datas que eu separei para o mês de abril, mas tem mais uma coisinha importante que a gente pode trazer aqui. Vênus agora, neste momento, está em Touro, terminando a sua passagem por esse signo, e entra no signo de Gêmeos agora no dia 11 de abril. E esse dia é um dia muito especial, porque é o dia que Sol e Júpiter vão se encontrar em uma conjunção exata. Inclusive, essa é uma informação importante sobre o mês de abril. Esse é um mês que Júpiter passa o mês inteiro muito perto do Sol, em um movimento que a gente vai chamar de combustão. Então esse é um período muito importante para a gente trabalhar essas habilidades dentro da gente, né? O Sol está no signo de Áries, é um signo onde ele fica exaltado, onde ele fica favorecido, e Júpiter também está aí. No dia 11 de abril, Sol e Júpiter se encontram na sua conjunção exata por volta das 19 horas, horário de Brasília, e a gente tem aí um período, né, de 72 horas, onde a gente vê esse Júpiter Casime. Casime é uma palavra que vai vir lá da Arábia e que vai significar, né, nos raios solares ou no coração do Sol. Esse é um período muito importante, até mesmo para a astronomia, essa proximidade de Júpiter com o Sol. E para nós aqui na astrologia, é um período em que as habilidades desse planeta ficam muito em evidência. Esse é um período muito importante para a gente observar essas ferramentas dentro da gente. Júpiter é um planeta que vai falar sobre liderança, sobre autogestão, sobre coragem também, né? Especialmente se tratando aqui do signo de Áries. Coletivamente, a conjunção de Sol e Júpiter vai falar muito a respeito dos governantes. Esse mês em que Júpiter passa o tempo inteiro muito pertinho do Sol é um período importante para a gente pensar nas lideranças, né? As lideranças pelo mundo estarão sendo testadas, né? A respeito da sua ética, a respeito dos seus valores, das suas ações. Mas a gente, na nossa vida individual, a gente também tem esse desafio. E aqui a gente fala da nossa autogestão, da liderança que a gente tem na nossa própria vida, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, né? Sejam os nossos empregadores, sejam as pessoas que trabalham pra gente, né? Então esse é um período muito importante para a gente trabalhar o nosso ego também, né? Aprendendo a lidar com essa força de uma forma positiva, e esse é um mês que isso tudo fica muito latente, né? Essa combustão de Júpiter, ela vem nos desafiar muito nesse sentido. Né? E essa ideia de liderança, ela vai estar muito associada na nossa vida individual com as nossas escolhas pessoais, né? Com o destino que a gente escolheu seguir. E aqui a gente fala da maneira como a gente caminha, né? E também do horizonte que a gente decidiu seguir. Né? E aqui incluindo as nossas ideologias, as nossas filosofias, a nossa visão de mundo e a maneira como a gente caminha vai falar especificamente da forma como a gente lida com as coisas na vida, né? A forma que a gente responde às pessoas e às situações. Então, até vou trazer essa ideia aqui para complementar um artigo muito interessante que eu estava lendo, da Vera Iaconelli. Peço desculpas caso eu não esteja pronunciando o nome dela corretamente. É uma psicanalista que escreveu um artigo para o Mina Bem-Estar, onde ela vai falar que o autocuidado só tem sentido se incluir nessa o cuidado do outro. Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com esse movimento de cuidar da nossa própria expansão. Né? Como é que eu faço a minha expansão? Por onde que ela ocorre, né? E que força é essa que me leva a expandir? Tá? É um período onde os poderes entram em evidência e, portanto, também podem entrar em conflito, especialmente porque a gente vai ver Vênus entrando no signo de Gêmeos no próximo dia 11, e ela vai fazer, né, Vênus em Gêmeos faz uma quadratura com Saturno ainda nesse mês, no dia 14 de abril. Então Vênus, a nossa estrela guia, a deusa do amor, chega no signo de Gêmeos no mesmo dia que Sol e Júpiter fazem conjunção. E aí é muito bacana, né? Porque Mercúrio é o regente de Gêmeos e Vênus é a regente de Touro. Então a gente tem essa dobradinha, né? Que é uma dobradinha muito legal para nos trazer inteligência, incluindo inteligência emocional para dentro do nosso planejamento pessoal e profissional. Né? Esse período de se arquitetar, de identificar quais são as ferramentas, quais são os recursos que a gente precisa para ir atrás dos nossos objetivos. Né? E Vênus em Gêmeos é uma delícia para a gente falar com os amigos, para a gente fazer um networking, para mandar o currículo, para publicar um livro, para defender a sua dissertação de mestrado, enfim, né? Muito bacana para tudo isso que tem a ver com estudo e comunicação. Tá? Então, o que acontece?
é muito legal, porém, Vênus entrando no signo de Gêmeos vai traçar um trígono com Plutão que está em Aquário, então vai ser esse primeiro aspecto entre Vênus, a deusa do amor, e Plutão em Aquário, e logo em seguida ela traça uma quadratura com Saturno que recém chegou em Peixes. Então, mais uma vez, a gente vê esse período de estabilização sendo convidado também a profundas transformações. Vênus em trígono com Plutão é um aspecto muito interessante para essas transformações profundas, tanto na nossa saúde financeira, quanto na nossa saúde emocional e até mesmo física. E a quadratura que ela faz com Saturno no próximo dia 14 de abril é uma quadratura que vem para testar também a lógica das nossas relações, a lógica dessas autoridades, especialmente as autoridades que a gente vai ver no nosso microcosmos, nos nossos relacionamentos íntimos e pessoais. E lá no fim do mês a gente vai ter esse brinde, de um eclipse solar seguido de Mercúrio entrando em retrogradação. O que eu posso dizer é que abril é um mês de grandes emoções, de grandes movimentos no céu e que, portanto, vai nos trazer aí grandes movimentos aqui na Terra também. É um mês que nos traz um dos melhores dias do ano, mas que também tem grandes desafios. Por isso que o planejamento astrológico está tão interessante no ano da Lua, para que a gente saiba também quais são os melhores momentos para a gente aproveitar, para a gente colocar os nossos projetos, o nosso bloquinho na rua, e também quais são os momentos que a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, porque esse é um ano que traz essas duas potências, a potência de grandes fluências, sobretudo acontecendo em signos de terra e água, e também a potência de alguns desafios que trazem essa proposta de transformação. Mas não é uma transformação fogo de palha, não. É uma transformação enraizada, com fundamento, uma transformação que precisa alcançar maiores profundidades. Bom, muito obrigada pela escuta. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar para ficar por dentro das novidades celestes. Já já eu estou de volta. Até mais!